Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Atualmente estamos postando 24 vídeos por dia, um vídeo por hora, inclusive de madrugada, para que não faltem conteúdos de Química e de Matemática por aqui. Então, sempre que tiver a fim de ver uma questão, resolução de um exercício ou uma aula teórica, dá uma passadinha no Estuda Mais. Olha só o que diz essa nossa questão. Qual o número de mols de 0,5 gramas de ácido fluorídrico, HF? É uma questão simples que foi enviada a partir de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem. Bom, como que a gente faz para calcular o número de mols que a gente tem a partir de uma massa e de uma fórmula molecular? Porque a gente sabe que estamos trabalhando com a molécula de ácido fluorídrico. A gente pode fazer o cálculo do número de mols utilizando a fórmula ou utilizando regra de 3. Na videoaula de hoje eu vou fazer das duas formas. Eu vou primeiro fazer pela fórmula e depois eu vou fazer por regra de 3. Utilizando a fórmula do número de mols ou a fórmula da quantidade de matérias, vou colocar número de mols. Utilizando a fórmula do número de mols, você precisa saber o número de mols é igual a massa dividida pela massa molar. A massa, a questão até te passou, você tem que são 0,5 gramas. Já esse M aqui embaixo, que é chamado de massa molar, medido em gramas por mol, a gente não sabe o valor dele. E a gente vai precisar calcular a massa molar para a gente poder descobrir qual que é o nosso número de mols, qual que é a nossa quantidade de matéria, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão vai ser calcular a massa molar. Então vamos aqui calcular a massa molar. A massa molar do ácido fluorídrico, que é do HF. Para fazer esse cálculo de massa molar, você vai precisar consultar a tabela periódica para pegar o valor da massa atômica que você tem do hidrogênio e do flúor. No caso do flúor, você tem na tabela periódica uma massa de aproximadamente 19 e do hidrogênio é igual a 1. Essas massas, você vai somar elas para encontrar a massa da molécula. A massa da molécula aqui, chamada de massa molecular, é igual a 19 unidades de massa atômica. Isso aqui é a massa de uma única molécula. Se você quer encontrar a massa molar, você multiplica essa massa por 1 mol. E é bem simples esse cálculo, porque numericamente não muda. A massa continua sendo 19. A única coisa que vai mudar aqui para a gente é a nossa unidade de medida, que vai ser grama por mol. E essa é a nossa massa molar. Agora, se a gente quer calcular nosso número de mols, é só a gente aplicar a massa molar e a massa na fórmula. Bom, vamos lá para o número de mols então. Número de mols, ele vai ter como fórmula número de mol, que é igual a massa dividida pela massa molar. E aqui a gente vai substituir os nossos valores. Número de mols é igual a 0,5. Aqui eu fiz uma soma bem porcamente, hein, professor? 19 mais 1 é igual a 20, não é igual a 19 não. Vamos substituir isso aqui, ó. Aqui dá 20 e aqui dão 20 gramas por mol, tá? Não deu 19 não. Porque você tinha que fazer a soma da massa do flúor com a massa do hidrogênio para ter a massa da molécula, que são 29 unidades de massa atômica. Multiplicado por 1 mol, vai ser 20 gramas por mol. Bom, aí agora a gente vai voltar aqui na questão, ó. Eu tenho 0,5 gramas, que é a minha massa, dividido por uma massa molar de 20 gramas por mol. 20 gramas por mol. Nessa divisão, grama aqui em cima corta com grama aqui embaixo. E aí só fica a unidade de mol para a gente. E a gente tem que fazer a divisão entre 0,5 e o número 20. Vamos fazer essa divisão aqui em cima. 0,5 dividido por 20 é a mesma coisa. Vamos multiplicar por 10 esse 0,5 aqui. Aí vai virar 5. Ainda vai ser menor do que 20, então eu vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. E aí eu vou ter o número 50 aqui. 50 dividido por 20. É óbvio que para compensar essa adição de 2 zeros que eu coloquei aqui, eu vou adicionar 2 zeros aqui no meu quociente. Ah, professor, não adicionou 2 zeros. É que a vírgula ela se movimentou 2 casas. A primeira eu não precisei adicionar 0, porque ela só estava contornando 5.
Na segunda vez que ela andou uma casa e cortei a vírgula, aí eu adicionei um zero. Mesmo que eu não tenha adicionado dois zeros, eu movimentei a vírgula duas casas para transformar o 0,5 em 50. E por andar duas casas com a vírgula, você já tem que adicionar dois zeros aqui no seu quociente. Fique esperto com isso daí, tá bom? Continuando aqui a nossa conta, 20 vezes quanto dá 50? Ou chega mais próximo de 50. 20 vezes 2 é igual a 40. 50 menos 40 vai dar para a gente 10. E 10 é menor do que 20. Então, eu vou ter que adicionar um zero aqui. Como eu já tinha feito a movimentação da vírgula duas casas, eu posso adicionar um zero aqui sem fazer nada aqui no meu quociente, sem ter que colocar outra vírgula. Afinal, até é impossível colocar duas vírgulas em um número, né? Sem ter que adicionar um zero, não preciso fazer nada aí. E 20 vezes 5 vai ser igual a 100. 100 menos 100 vai ser igual a zero, e esse é o nosso resto. Esse nosso resultado é chamado também de quociente. Então, o número de mols que a gente vai ter vai ser igual a 0,025 mol de ácido fluorídrico, de HF. Então, essa daqui foi uma forma de descobrir o número de mols utilizando a fórmula. Agora, a gente vai fazer de novo, mas esse é um pouquinho mais rápido. A gente vai fazer por regra de 3. Então, aqui a gente fez pela fórmula do número de mols, né? Eu gosto de riscar errado com essa canetinha aqui. Ó, a fórmula do número de mols. E agora a gente vai fazer pela regra de 3 aqui embaixo. Nas duas formas, você vai ter que calcular primeiramente qual que é a sua massa molar, tá? Então, a gente vai precisar utilizar esse valor da massa molar que a gente calculou aqui para o ácido fluorídrico. E vai ficar um pouco mais rápido da gente fazer agora, porque a gente já fez o cálculo da massa molar. Então, massa molar são 20 gramas por mol de HF, de ácido fluorídrico. Isso significa dizer que eu tenho 20 gramas de ácido fluorídrico para cada 1 mol de ácido fluorídrico. Só que a questão, ela quer saber o quê? Olha só, ela quer saber aqui, ó, qual o número de mols em 0,5 gramas de HF. Então, você vai vir aqui na regra de 3 e vai colocar 0,5 gramas de HF embaixo de 20 gramas de HF. É grama embaixo de grama. Você quer saber quantos mols você vai ter de ácido fluorídrico com esses 0,5 gramas. Observe que na regra de 3 a gente está fazendo isso, colocando duas colunas, uma onde eu tenho a massa e a outra onde eu tenho o número de mols. Eu vou relacionar massa com o número de mols, fazendo aqui uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e vai multiplicar pelo 20, vai pegar o 0,5 e multiplicar por 1. X vezes 20 vai ser igual a 0,5 multiplicado por 1. X vezes 20 é 20x, 0,5 vezes 1 vai ser 0,5. O 20 está multiplicando pelo x, para descobrir o valor do x eu tenho que deixar ele isolado. Então eu vou passar o 20 para o outro lado da equação, só que fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que é a operação que ele estava fazendo com o x. Então ele vai passar dividindo. Aí eu vou ter 0,5 dividido por 20. E a gente já fez essa conta, né? X vai ser igual a 0,125. 125, na verdade é 0,025, né? Então vamos corrigir isso aqui. Vai dar 0,025 mol de HF. Mol de ácido fluorídrico. E pronto. Aqui nós terminamos a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo a resolução deste exercício. Observe que tanto faz se você vai fazer por regra de 3 ou se você vai fazer pela fórmula, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Você chegou na mesma conta, 0,5 dividido por 20, 0,5 dividido por 20. Então, sobre fazer por regra de 3 ou fórmula vai depender de você, do seu gosto mesmo. Bom, terminamos por aqui mais uma videoaula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais.
A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!